Boa tarde, quarta-feira, 7 de dezembro, o RF News já está no ar para todo o Brasil e veja os destaques da edição de hoje. Mulher de ex-governador Sérgio Cabral passa a primeira noite sozinha na cadeia. Confronto marca primeiro dia de votação do pacote anticrise no Rio de Janeiro. Lá fora tem pessoas feridas. Fugitivo faz família refém por 17 horas no Rio Grande do Sul. Preço da farinha de mandioca dispara. Subiu 65%. E produtores comemoram safra da melancia. E ainda, comércio de Piracicaba inova e leva a casa do Papai Noel aos bairros para atrair clientes. É bom visitar, que é uma coisa muito legal. Ao vivo, no RF News. Começamos essa edição com a reforma da Previdência. Se a lei for aprovada, muitos brasileiros podem ser afetados e, claro, não estão nada satisfeitos. Desempregado há 6 meses, José Fernando, de 44 anos, não faz ideia de quando vai poder se aposentar. O pedreiro contribui para o INSS há 15 anos e está preocupado com as mudanças propostas pelo governo. A gente tem de ver uma forma melhor, pelo menos dar emprego para o povo. Se deu emprego, a gente se vira, a gente espera chegar à aposentadoria, mas sem emprego é difícil. Pela regra atual, restam mais 20 anos para ele atingir o mínimo para se aposentar. Se a proposta de reforma for aprovada da forma como chegará à Câmara, José Fernando, em vez de 20 anos, teria que contribuir mais 34. No caso do José Fernando, ele começou a contribuir muito tarde, apenas aos 30 anos. Uma outra opção de aposentadoria para o pedreiro seria recorrer à idade mínima, 65 anos, com 15 de contribuição. Mas até isso pode mudar. A proposta prevê que quem quer se aposentar aos 65 terá que contribuir no mínimo por 25 anos. As pessoas vão ganhar pouco, não vão ter mercado de trabalho, vão contribuir sobre um salário mínimo, aqueles que podem contribuir, e vão reduzir muito o valor da aposentadoria. Reduzindo o valor da aposentadoria, você reduz o valor da renda. O governo diz que não há mais como adiar a reforma, porque a população está envelhecendo. Por isso, a ideia é criar uma idade mínima para se aposentar, 65 anos para homens e mulheres. Hoje, vale a soma do tempo de contribuição com a idade, 95 para homens, 85 para mulheres. Uma regra de transição deve ser aplicada aos homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais. Só receberá o teto de R$ 5.189 quem contribuir por 49 anos. A pensão por morte, que hoje é de 100%, cai para 50% mais 10% por dependente. Trabalhadores rurais passarão a contribuir e as regras vão valer também para os funcionários públicos. Nada muda para os militares. Este advogado, especialista em direito previdenciário, teme os impactos sociais da proposta. Não se pode prejudicar toda vez a população e o mais pobre e deixar a sangria desatada de outro lado da própria Previdência. Como exemplo, eu cito aqui os imóveis e os bens que a Previdência tem e não administra. Geralda, de 45 anos, está preocupada. Ela se encaixa na regra de transição. Teria que trabalhar a mais, o equivalente à metade do tempo restante para se aposentar. Eu espero que não passe no Congresso isso. Como eu já disse, mudança que, se for aprovada, vai afetar muitos trabalhadores, inclusive quem está prestes a aposentar. A de segurança reforçada em torno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro continua nessa quarta-feira, no segundo dia de votação do pacote anticrise. Ontem, o centro da cidade foi palco de intensos confrontos entre manifestantes e policiais militares. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas durante os conflitos. De um lado, policiais impediam o acesso ao Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado. Do outro, servidores revoltados contra um Estado que atrasa salários. Eles estão roubando todo o meu salário. Eu preciso de você para me mandar comida. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas nos manifestantes. Em resposta, fogos de artifício contra os PMs. Policiais dispararam tiros de balas de borracha. Os manifestantes revidaram com bombas de fabricação caseira.
Das janelas, mais bombas e tiros de borracha foram disparados contra os servidores. O cheiro de gás invadiu o plenário da Alerj. Aqui dentro, quer dizer, nós estamos protegidos aí numa redoma, mas lá fora tem pessoas feridas. Enquanto aqui do lado de fora o clima foi de guerra, lá dentro os deputados começaram a votar as medidas anticrise apresentadas pelo governo do estado e chamadas pelos servidores de pacote de maldades. A redução de 30% nos salários do governador, do vice e de secretários foi aprovada. A sessão terminou antes do anoitecer, mas os confrontos entre policiais e manifestantes continuaram. 9 pessoas foram detidas. Outras 30, entre PMs e servidores que participaram do protesto, ficaram feridas. É descontrole geral aí do estado do Rio de Janeiro, cenário de guerra, né? Bom, gente, vamos falar sobre a tragédia da Chapecoense. Ontem, o diretor da Lamia, Gustavo Borges, foi preso na Bolívia para prestar esclarecimentos. Outros 2 funcionários também foram detidos. A Direção-Geral da Aeronáutica Civil também recolheu documentos nos escritórios da companhia, que está sendo investigada depois do acidente com o time brasileiro. Outros 2 funcionários da empresa também foram detidos. A Direção-Geral da Aeronáutica Civil do país ainda interditou escritórios e confiscou documentos da empresa. Até agora foi confirmado que a aeronave não tinha combustível adequado pelas normas internacionais. As caixas pretas, que estão em análise na Inglaterra, também devem ajudar a entender o que aconteceu. A força-tarefa dos países ainda quer garantir que as famílias tenham as indenizações pagas. O processo por homicídio culposo, no caso, não está descartado. Na Bolívia, o governo classificou como ilegal a saída da funcionária do aeroporto Célia Monastério do país. Ela pediu refúgio à Polícia Federal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, alegando que está sendo ameaçada, como mostra este documento. No dia do acidente, Célia informou que a aeronave da Lamia não tinha reserva de combustível, mas não impediu a decolagem. A administração de aeroportos da Bolívia entrou com uma queixa criminal contra a agente por atentado à segurança de transportes. Aqui em Medellín, o jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, deve deixar a UTI nesta quarta-feira. Ele é o único que já conseguiu caminhar e deve, em breve, passar para a fase de reabilitação. Já o goleiro Jackson Follman voltou a ser sedado. Ele vai passar por uma cirurgia e pode ter mais uma parte da perna amputada. Quando se foi se revisar, se viu que tinha muita lesão, tinha infecção, tinha pus, tinha necrose. Então foi debridado, tirado toda essa lesão, tirado o foco de infecção, foi tirado o pus e se acha que deve subir um pedaço dessa amputação na parte da perna. O caso do jogador Hélio Neto continua sendo mais grave. Ele precisa ser operado na coluna, mas está sedado e respirando com a ajuda de aparelhos, o que impossibilita a cirurgia. A comissária Jimena Soares continua internada. Apesar de não ser um atleta, a evolução física do jornalista Rafael Renzel surpreendeu os médicos. Surpreendeu porque ele teve um trauma muito importante da parte pulmonar. Obviamente que aqui a equipe de prontidão auxiliou toda essa recuperação pulmonar dele também, mas a parte da consciência do Rafael é muito claro, muito transparente para ele o que aconteceu, e isso talvez está trazendo toda a força dele possível para essa recuperação dele. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12h19. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. Bom, e vamos para as participações de telespectadores. O Johnny Moraes, morador de São Paulo, nos enviou fotos após uma explosão de um botijão de gás. A ocorrência foi numa padaria localizada no bairro São Mateus, na zona leste da capital. Acompanhe algumas fotos. Você acompanha aí a imagem do resgate. A explosão aconteceu na madrugada. E este homem, Emerson José Silva, funcionário do estabelecimento, teve ferimentos na mão. É possível, inclusive, ver a marca de sangue no chão. Ainda bem que não ocorreu nada mais grave como um incêndio no prédio, né? E se você também quer mandar um flagra para a produção do RF News, anota agora o nosso WhatsApp 1997-414-8550. Vou repetir, 97-414-8550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste aqui o jornal. Na sexta-feira tem o quadro
você no RF News e, claro, estou esperando a sua participação. Manda o seu nome e a cidade também. 2 pessoas foram mantidas reféns dentro de casa em Charqueadas, Rio Grande do Sul. Entre as vítimas, uma criança. O bandido se entregou à polícia após 17 horas de negociação. Um policial na janela esperando a chance de falar com o criminoso. Área totalmente isolada, viaturas por toda parte. A prioridade era negociar com o homem que mantinha 2 reféns, uma mulher de 32 anos e a filha de 6. O apenado Paulo César dos Santos Vieira, de 31, invadiu a casa depois de fugir da penitenciária estadual do Jacuí, onde cumpria o regime semiaberto. Ele encontrou a casa vazia e teria tentado roubar uma moto para fugir. Mas mãe e filha chegaram bem na hora e ele decidiu iniciar um cárcere privado. Nós estamos com a informação que pode ele estar com um revólver e uma faca. Marido e pai das reféns, Elianai estava no trabalho quando foi chamado às pressas. Minha sogra tinha me ligado, falou que tinha alguém que estava fazendo minha filha de refém. Aí eu imediatamente retornei para Charqueadas, aí cheguei aqui e estava o circo armado já. O apenado só apareceu nos fundos da casa. Os PMs faziam o cerco enquanto o comando da operação tentava o diálogo na presença do pai da menina. Foram necessários alguns minutos e a primeira refém foi solta. Sofia foi liberada. A Brigada Militar conseguiu negociar a liberação da menina, que sai nos braços da policial. Familiares se emocionaram com a chegada. Esse homem aí, esse bandido que se entregou após 17 horas de tortura, é fugitivo da justiça e tem condenações para 48 anos de prisão, isso mesmo. Agora vai ter que pagar por mais esse crime. Outro caso de cárcere privado, só que dessa vez em São Paulo. Uma professora foi abordada pelos assaltantes quando chegava em um salão de beleza na Lapa. Ela foi levada até um cativeiro onde sofreu pressão psicológica. Traumatizada, a pedagoga relembra como tentou convencer o sequestrador a não agredi-la. Por favor, não me deixa aqui nesse buraco. Eu falei assim, você tem pai e mãe? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu podia ser sua mãe. Eu falei, me solta, por favor. A professora foi rendida por 2 assaltantes quando chegava ao salão de cabeleireiro na rua Gomes Freire, na Lapa. Uma funcionária do salão viu o sequestro e avisou parentes da vítima e a polícia. Ela foi colocada no próprio carro e passou a sofrer tortura psicológica. Tudo isso gritando, falando, cala a boca, eu vou te bater, tô com a arma, mostrava o negócio para ver que tinha bala na arma, né? Enquanto estava no carro, os parentes da professora ligaram no celular e ela foi obrigada a dizer que estava tudo bem. Estas fotos mostram o local onde a pedagoga ficou, um porão pequeno e com banheiro. Ela permaneceu sentada neste colchão. Enquanto isso, os bandidos usavam o carro da vítima para tentar fazer compras com os cartões. Foi neste momento que a polícia militar localizou o veículo. Já tinha informação que o veículo teria sido tomado de roubo e que possivelmente a vítima teria sido levada como cárcere privado. E aí, em dado momento, nós avistamos o veículo. Fizemos a abordagem, estava sendo ocupado por 2 indivíduos. Essa daqui é a rua Tufik Mereb, que fica na região de Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. Foram os próprios suspeitos que trouxeram os policiais militares até o local do cativeiro, que fica exatamente aqui nesta porta. Quando os PMs entraram, um adolescente de 17 anos e a dona da casa, de 18, foram flagrados vigiando a pedagoga. Ao ser libertada, a mulher pediu para ligar para o marido. O casal, que não tem filhos, se reencontrou na delegacia. Ela tinha certeza que ia morrer. Se era arma de verdade ou não era, mas é complicado, né? Ficar num cativeiro. Até então, enquanto está correndo de carro, tudo bem, mas depois largar ela lá é complicado. Dos 4 envolvidos no crime, apenas os homens que estavam no carro tinham passagem pela polícia. A casa usada como cativeiro pode ter recebido outras vítimas. Devido às características do local, possivelmente pode ter sido utilizado mais vezes. De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 35 minutos.
E a advogada Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, passou a primeira noite sozinha em uma cela no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Ela teria recebido do marido pelo menos R$1 milhão em joias compradas com dinheiro de propina. Adriana Anselmo passou a noite no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. É no mesmo complexo onde o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, também está preso. Adriana Anselmo é acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela força-tarefa da Lava Jato no Rio. Adriana Anselmo seria uma das principais responsáveis por ocultar recursos recebidos indevidamente por Sérgio Cabral. O escritório de advocacia dela seria favorecido. A Anselmo Advogados teria recebido R$27 milhões de 2008 a 2015 de 7 empresas que foram beneficiadas pela política de isenções fiscais do governo fluminense. Uma funcionária do escritório de advocacia confirmou na semana passada que a ex-primeira-dama recebia malas de dinheiro do esquema de cobrança de propina liderado por Sérgio Cabral. O casal também gastou R$6,5 milhões na compra de 189 joias para lavar o dinheiro da propina. Até agora, apenas 40 foram apreendidas. Nesta terça-feira, outras joias foram apreendidas no apartamento deles, no Leblon, além de R$53 mil em espécie. De volta e ao vivo com o RF News, 12h43. Uma das orquestras mais tradicionais do interior de São Paulo, a de Limeira, pode estar com os dias contados. É isso mesmo. A falta de recursos fez com que o maestro liderasse uma campanha para evitar o fim do grupo. A campanha está sendo realizada para evitar que os alunos da Escola Livre de Música fiquem sem aula nos primeiros meses do próximo ano. Uma alteração feita pelo governo federal aos beneficiários pela Lei Rouanet pode prejudicar o andamento do trabalho. Como os projetos já foram aprovados, a boa notícia é que a orquestra e a escola não correm o risco de encerrarem as atividades. A orquestra tem 21 anos de atividades, a escola tem 20 anos e sem um dia parado em todo esse tempo, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Nós estamos passando por uma mudança na legislação, né, que fala sobre os convênios realizados com o município e associações, né? E isso pode ser que venha a demorar um pouquinho, né? Venha a demorar 2, 3 meses por questões burocráticas. É sempre importante também grifar que isso não é um problema do município de Limeira, né? Nem da administração atual, muito menos da administração futura. É uma lei federal, né? Que entra em vigor para todos os municípios a partir de 1º de janeiro. A campanha está sendo realizada durante todo o mês de dezembro. E para colaborar é bem simples. Nós estamos agora no mês de dezembro, né? Que é o último mês fiscal, fazendo essa campanha de informar, né, as pessoas que pagam o imposto de renda que elas podem destinar até 6% do valor que vão pagar, inevitavelmente, para um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, por um projeto de Lei Rouanet. A Orquestra Sinfônica de Limeira ela tem 2 projetos aprovados, com conta aberta já pelo Ministério da Cultura, que um é a temporada 2017 da orquestra e um é a Escola Livre de Música, o funcionamento da Escola Livre de Música. Então, qualquer pessoa que vai pagar, que paga imposto de renda, ela pode pegar, ir numa agência do Banco do Brasil e fazer um depósito de até 6%, pode calcular o que pagou esse ano, né? Cada um sabe mais ou menos se mudou e dá para ter uma perspectiva do que vai pagar no ano seguinte e fazer esse depósito. Esse depósito, ele vai direto para essa conta que só o Ministério da Cultura, até que se atinja 20%, tem o controle, né? É gerado um recibo com esse valor e quando for fazer a declaração de imposto, isso é abatido integralmente. Então, por exemplo, se você vai pagar R$1.000, você pode fazer um depósito de até R$60 e no ano que vem, quando você for pagar seu imposto de renda, você paga 940. Você já pagou uma parte,
Então é bastante simples, não há, no caso da pessoa física, não há nem necessidade de um contador, nada disso, é só realmente ir numa agência do Banco do Brasil, que é onde as contas estão abertas, fazer esse depósito, entrar em contato conosco e nós vamos fazer esse recibo, né, para a próxima declaração de imposto de renda. Hoje a Escola Livre de Música oferece 22 cursos totalmente gratuitos para cerca de 600 alunos. As atividades são realizadas durante todo o ano e podem ser acompanhadas pelo site e fanpage da escola. Para saber mais detalhes de como colaborar com a campanha, basta acessar o site www.sinfonicadelimeira.com.br ou www.elmlimeira.com. É um trabalho lindo realizado há anos aqui em Limeira que não pode acabar. Se você quer contribuir, mais informações no site, coloca na tela a produção www.sinfonicadelimeira.com.br. E a farinha de mandioca, um dos itens mais consumidos no norte do país, está a cada dia mais cara. Desde o início do ano, a alta do produto soma 65%. Nas feiras de Belém, o quilo da farinha custa entre R$ 4 e R$ 6. Não dá para ficar sem. O Pará é o estado que mais produz farinha de mandioca no Brasil. São 4 milhões e 700 mil toneladas por ano. Mas estar em primeiro no ranking não significa preços mais baixos para o consumidor paraense. Nos primeiros 10 meses do ano, subiu 65%, contra uma inflação que não chega a 7%. Então, é um absurdo. A nossa produção é pequena para enfrentar o grande consumo. E grande parte dessa produção nossa ainda é exportada, né? Então, entre a exportação e o que fica é pouco e fica muito caro. Grande parte da produção foi vendida neste ano para o Nordeste, que teve a colheita de mandioca reduzida por causa da estiagem. Além disso, muitos produtores deixaram de produzir farinha e optaram pela fécula de mandioca, o polvilho, para aumentar os lucros. Para não ficar sem, muita gente está comprando menos. Mudança difícil. O paraense é o maior consumidor de farinha do país. São 43 quilos por pessoa a cada ano. Enquanto, no resto do país, o consumo não passa de 14 quilos. Daí a gente aproveita para fazer logo uma dieta também. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 56 minutos. Final de ano chegou e já começaram as vendas para o Natal. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, foi criada uma ação diferenciada para atrair os consumidores. É uma casa do Papai Noel itinerante. A repórter Graziela Félix foi conhecer, olha só. Comércio movimentado, sacolas e mais sacolas. Olhando assim, nem parece que tem crise por aqui. Mas é só falar com os consumidores que essa palavrinha danada aparece para lembrar que este ano os presentes vão dar lugar às lembrancinhas. O povo brasileiro não tem crise não, eles, apesar das crises, eles ainda querem fazer alguma coisa para a família. Tá um pouquinho caro as coisas, mas estou procurando. Na sua casa, pelo menos, lembrancinha vai ter? Pouca coisa, mas para as crianças. Esse ano vai ser bem pouca coisa e mais barata. Só uma lembrancinha mesmo. Em Piracicaba, o horário do comércio foi ampliado esta semana. E tem gente que gostou da medida. Com certeza, é um tempinho a mais que a gente tem para fazer a compra de final do ano, ano novo. Facilita bastante. E a segurança tem que ser reforçada realmente nesse período, né? Com certeza, o policiamento tá intenso aqui. O horário estendido do comércio de Piracicaba já se tornou uma tradição por aqui e é resultado de uma parceria feita entre a Associação Comercial e o Sindicato do Comércio. E pensando na segurança da população, este ano também foi firmado um acordo com autoridades locais para reforçar o policiamento, principalmente no período noturno. Sim, a CIP em companhia com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, nós temos já feito o Natal, a iluminação da Ponte Pênsia, por exemplo, e a gente preza para a segurança não só do público que vai comprar, como dos próprios comerciários e comerciantes. Para contribuir com as vendas do comércio, a CIP também está realizando
verdade, que leva a casa do Papai Noel a vários pontos da cidade. Fica por alguns dias em determinados pontos, a começar pela cidade de Saltinho e vai terminar no dia na véspera de Natal, nas vésperas, né, nos dias que antecedem o Natal, como de costume na Praça José Bonifácio. Lá tem a sala do Papai Noel, Mamãe Noel, e quem não foi visitar é bom visitar, que é uma coisa muito legal. É a família que vai pais, mães, com os filhos, para visitar o Papai Noel. Até os pais e as mães ficam empolgados com a alegria contagiante do Papai e da Mamãe Noel. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você, uma tarde iluminada. Estou feliz de estar de volta aqui na apresentação do RF News. Tchau, tchau e até amanhã.